Você já tentou mandar dinheiro para fora e o banco pediu uma comprovação de origem dos recursos? Parece burocracia, mas ignorar isso pode travar a remessa, gerar multas e até algumas complicações fiscais, tanto no Brasil quanto fora, é claro. Bem, hoje eu te mostro o que serve de prova, como organizar a documentação, códigos, naturezas mais comuns de câmbio e os principais problemas, especialmente para quem não fez a saída fiscal do Brasil. Eu quero trazer alguns exemplos práticos de remessa para os Estados Unidos, para a União Europeia, com atenção especial a Portugal. Bem, aqui está no meu exemplo. Se esse conteúdo te ajuda, já deixa o like. Se não for inscrito, se inscreve no canal e salva, para quando fazer a sua remessa não ter nenhum tipo de dúvida, tá bom? Pessoal, bancos e plataformas de remessa seguem regras de compliance bem sérias, principalmente no que tange a prevenção à lavagem de dinheiro. E é claro, regras de câmbio. Toda operação internacional, ela precisa ter algumas características. E a primeira delas é finalidade clara, tá? E a gente está falando do seguinte, da natureza e do código de câmbio. Depois, prova de origem do dinheiro usado e uma coerência fiscal. Nesse caso, eu coloco sua condição de residente ou não residente e os seus impostos declarados. Tudo isso a gente vai chamar aqui de coerência fiscal. Sem isso, a instituição ela pode recusar, pedir mais documentos ou reportar a operação para algumas autoridades. Pessoal, deixa eu dar só um spoiler para vocês. Muitas dores de cabeça nascem quando a pessoa mora fora, mas não formalizou sua saída fiscal, tá? Agora, vamos lá. O que servem como comprovação de origem? Pensem em trilhas de papel, documentos que vão contar a história desse dinheiro. Então, a gente vai organizar isso aqui por algumas categorias. Primeiro, salário ou prolabore, se você for autônomo e tudo mais, né? Olerites, contratos de trabalho, contrato social, ata, prolabore e também extratos bancários mostrando o crédito quando ele é recorrente. Outro documento bem importante, principalmente no Brasil, é a declaração de imposto de renda, tá? Ou a declaração de imposto de renda do país de residência. Ou talvez até o próprio Carnê-Leão se você é autônomo com algumas notas fiscais. Isso comprova muito bem essa questão do dinheiro. O item 2 eu posso colocar como venda de bens. Para venda de bens a gente precisa comprovar o quê? Escritura, contrato de compra e venda, eventuais comprovantes de pagamento referente a isso, o extrato mostrando a entrada dos valores. Se você declarou ali, teve um ganho de capital, você vai pagar um DARF, tá? Então, vendeu por 100 mil a mais do que você comprou, tu declara esses 100 mil e tu tens um ganho de capital. O item 3 que eu coloco aqui são os investimentos resgatados. E daí a gente precisa ter alguns outros documentos. Extratos de corretora, comprovantes de resgate, notas de corretagem, aquelas que vêm no teu e-mail, ou talvez o DARF do Imposto de Renda sobre os Ganhos, quando houve, é claro, né? Outro item importante são os dividendos, juros ou até aluguéis. Então, para isso, a gente junta quais documentos? Informe de rendimentos, contratos de locação, recibo de aluguel, extratos de crédito e até o próprio imposto de renda que traz esse tipo de rendimento. Vocês veem que aqui eu fico repetindo alguns documentos, mas como eles são importantes, né? E referente a doações ou até heranças, nesse caso a gente pega a escrituração que teve, o termo de doação ou formal de partilha, eventuais comprovantes dos impostos que foram pagos, né? O Imposto de Transmissão Causa Mortes, o ITCMD, e depois até os extratos com as entradas dos valores, tá? Outra coisa bem importante é a gente finalizar, que seria o item 5 já, a finalidade específica ou finalidades específicas. Por exemplo, para estudo ou para saúde. E para comprovar essas finalidades, a gente junta o quê? Fatura da universidade ou do hospital, contratos, comprovante de matrícula, faturas de aluguel no exterior, quando remessa for para sustento ou estadia, tá? Para justificar no banco esse fluxo. E alguns extras que ajudam muito contrato, sempre tenha contrato, o que for fazer, isso ajuda muito a provar. Recibo de câmbio ou comprovante de plataforma de remessa, tá? Pessoal,
Outros documentos, documentos referentes aos próprios impostos que foram pagos de forma recorrente. Comprovante de UF serve muito bem. Declaração de impostos coerente sempre com a origem que foi invocado. Tá? Uma regra de ouro aqui, pessoal. A origem quando eu digo origem, né? Da onde veio o dinheiro? Salário, venda, resgate, enfim. E finalidade. Para que você está mandando esse dinheiro? Manutenção no exterior, investimento, educação, doação, enfim. Guarde tudo, tá? É muito importante guardar esses documentos. Agora, referente à natureza ou os códigos de câmbio e a sua eventual coerência. Toda remessa ela tem uma natureza, que é um código. Exemplo, manutenção de residente no exterior, investimento, pagamento de um curso, compra de imóvel, doação, enfim. E quais são os erros mais comuns aqui cometidos? Usar a natureza de manutenção, que é o que todo mundo faz, na maioria dos casos, para mandar valores altos de venda de um imóvel. Tem uma incoerência visível aí. Declarar um investimento sem comprovar a origem dos recursos investidos. Origem que a gente acabou de falar. Ou falar que é doação sem escritura, sem termo e sem observar qualquer efeito fiscal no Brasil e até no seu destino. Se eu puder dar uma dica prática, tá? Antes de fazer isso, fala com o gerente. Alinhe previamente com o banco, a corretora, qual a natureza correta para o seu caso e quais os documentos que eles vêm a exigir. Aí você acaba se blindando e se protege. Agora, vamos falar do elefante na sala, né? Saída fiscal do Brasil. Se você foi para o exterior e não fez a saída definitiva, a comunicação e a declaração final, o Brasil pode continuar te tratando como residente fiscal. Mas quais são as consequências disso, Felipe? Risco de tributação no Brasil sobre rendas mundiais mesmo, morando fora. E aqui o mais importante, incoerência bancária. Você opera como não residente lá fora, mas residente no Brasil. Isso pode chamar a atenção do banco, principalmente em 2026, pessoal. Problemas na declaração anual, malha fina, cruzamentos. Hoje tem a e-financeira, que vai fazer um cruzamento. E isso pode dar algum entrave em remessas, e quando eu digo remessas é de maior valor, não são remessas baixas. Conta no Brasil. Quem não fez a saída fiscal deve ajustar a conta para o perfil de não residente junto ao banco. Ponto. Se não ajusta, pode gerar uma inconsistência. Tá? As autoridades fiscais, elas trocam informações. E se os fluxos não batem, isso pode apitar. Isso pode vir a dar um problema gigantesco. Se eu puder dar uma dica sobre essa situação, se você já está fora e não formalizou sua saída fiscal, mapeie o passado, faça uma análise, regularize, inclusive eventuais DARFs e retificações caso necessárias. E só então, sob o volume das remessas. Tá? Deixa eu trazer aqui um exemplo prático, para que isso fique um pouco mais tangível. Deixa eu dar um exemplo de mandar dinheiro do Brasil para os Estados Unidos. Vai, manutenção e estudos aqui. Então vamos lá, qual que é a situação? Um brasileiro que manda dólares para conta própria nos Estados Unidos para morar e pagar a universidade. Então a gente tem clara finalidade, educação e manutenção, desculpa. Quais são as provas que tem que colocar aqui? Bem, comprovante de salário no Brasil, ou origem, né, que eu digo venda de imóvel, investimentos, o imposto de renda e os extratos. O que mais? A carta, o invoice da University nos Estados Unidos, comprovante de matrícula, eventuais contratos de aluguel nos Estados Unidos. É bom sempre ficar atento ao contrato de câmbio também. E no lado lá dos Estados Unidos, guardar o comprovante de recebimento e lembrar as obrigações que existem nos Estados Unidos, tá? Se você for americano, existe o Form 8938, mas se não for, existe o próprio FBAR para você fazer isso. Quais são os principais erros para evitar? Primeiro, mandar grandes montantes sem lastro documental. Eu acho que isso é o mais importante, tá? Entendeu? Você vendeu o imóvel, mas não tem a escritura dele. Isso pode gerar um alerta. Agora, se a gente for falar de União Europeia, no caso Brasil, Portugal, União Europeia, né? Vamos lá, é uma mudança aqui, mudança e venda de imóvel. Então, nesse exemplo, a pessoa vendeu um imóvel no Brasil e transfere para Portugal para compra de imóvel mudança. Então, a gente tem a finalidade, investimento, aquisição ou até a manutenção no exterior, né?
Quais as provas que a gente precisa estar juntando aqui? Escritura de venda, comprovante de recebimento, o DARF do ganho de capital do imóvel vendido, se for devido, é claro, né? Se tiver ganho de capital. Extratos, enfim. E se a finalidade for uma compra de imóvel em Portugal, a gente junta a promessa de compra, o contrato que é feito, o NIF, que é o CPF português, e o comprovante de reserva, ou sinal do negócio. E junto com isso, vai ter que ser feito um contrato de câmbio, com o próprio comprovante da plataforma, e pronto. E no lado português? Bem, a gente tem que manter a coerência aqui em Portugal com o IRS, declaração anual, atenção ao modelo 38, os reportes bancários, e a classificação da remessa, doação, contra investimento ou manutenção. Tá? Os principais erros para evitar dor de cabeça. Declarar-se residente fiscal em Portugal, mas manter perfil de residente no Brasil ou vice-versa. A natureza errada da remessa e, é claro, a ausência de documentação de venda. Isso é dor de cabeça na certa. E se for uma doação do Brasil para o exterior? Filho está morando fora, foi estudar. Então a finalidade aqui, ela é uma doação, né? Você está doando dinheiro para a manutenção dele lá. O que a gente precisa nisso, tá? Escritura ou termo de doação, isso é mesmo entre familiares. O ITCMD, que não é só causa-morte, é para doação. Extrato com a saída do doador e a entrada do recebedor, isso é bem importante alinhar. E aí vem uma coisa que é interessante e pouca gente fala, e no país destino, checar se há taxação de recebimento ou algum tipo de reporte específico. Pessoal, deixa eu passar aqui, o vídeo já está longo, mas só passar aqui um checklist de documentos para passar na primeira, para não ter problema quanto a isso, tá? Então assim, sempre documento pessoal mais os comprovantes de residência, obrigatório. Comprovante de origem, de onde veio o dinheiro, se for salário, junto o holerite, o contrato, o extrato, o imposto de renda, junta tudo isso. Se for uma venda, a escritura ou o contrato, os comprovantes, as DARF e o extrato mostrando a venda. Investimento, os extratos da corretora, as notas de negociação, imposto pago. Pronto, resolve. Se for aluguel, o contrato ou o informe que tem no próprio sistema da Receita, com extratos na conta mostrando recebimentos e o imposto de renda mostrando que está lá. Fechou. E a doação? Você tem o imposto pago, o ITCMD e a escrituração. E se quiser ainda junto os extratos só para deixar mais claro. Isso tudo traz uma coerência fiscal, tá? Se for residente no Brasil, imposto de renda atualizado, tem que estar tudo batendo. Não vai ter problema. Você não vai passar por nenhum perrengue. Agora, se não for residente do Brasil, saída fiscal feita, conta de não residente num banco no Brasil, isso é uma coerência com a declaração no país de residência. Acabou. E eventuais contratos de operação de câmbio e tudo mais. Agora deixa eu só trazer para vocês quais são os erros crassos que mais acontecem nesse tipo de situação. Não formalizar a saída fiscal e continuar declarando e operando como residente no Brasil, ou até o oposto, né? Faz a declaração de imposto de renda todo ano. Outra coisa, empurrar a natureza do câmbio errada para passar mais fácil. Isso acende alerta, vai barrar o dinheiro. Até no Brasil barra, transferência interna, imagina entre países. Mandar um alto volume sem lastro, tá? Foi um terreno que você não declarou e pagou. Pode entrar como lavagem de dinheiro, tome cuidado. E é claro, sem pagar os impostos devidos. Misturar contas pessoais e empresariais, não guardar os comprovantes. Isso é dor de cabeça. Então, sempre pense bem que se está misturando contas, tome bastante cuidado. Alguns fluxos recomendados. Antes de vender ou resgatar, já pergunta ao banco ou corretora qual natureza usar e quais os documentos que eles vão exigir para esse caso específico. Depois guarda de forma digital tudo em pastas por operação, origem, finalidade, comprovantes, impostos, recebimentos e pronto. Se mudou para fora, faz a saída fiscal e ajusta a conta no Brasil para não residente. Vai comprar um imóvel ou vai estudar fora? Colete o que nós chamamos de invoices, contratos com antecedência para sustentar a finalidade. Comprovante de matrícula já serve. E se for fazer remessas recorrentes, mantenha um dossiê, extrato de imposto de renda, contratos, para não repetir a prova cada envio.
já mantém tudo certinho. Agora, deixa eu fazer um jogo rápido com perguntas rápidas que sempre chegam aqui para mim, tá? Posso mandar dinheiro para minha própria conta no exterior? Sim, claro, desde que a finalidade, natureza e origem estejam claras e muito bem documentadas. Pode fazer à vontade. Existe limite para isso? Há o limite operacional de cada banco, cada instituição, né? Isso vai variar com o perfil. Valores altos podem pedir uma documentação mais robusta, tá? Qual que é o IOF que é aplicado? Bem, em remessa de câmbio de pessoa física hoje é 3,5, via de regra. Mas pode ser 1,1 se vocês vão mandar para investimento, tá? Então vocês conseguem reduzir. E se o banco bloquear essa remessa? Bem, atenda às exigências, volta o vídeo, complemente a prova com tudo que tem ali atrás. E sem coerência fiscal origem, a operação ela pode ser recusada. E pessoal, isso acontece. A comprovação de origem no frigir dos ovos ela não é uma vilã na história, ela é um escudo, tá? Se você organiza a trilha de documentos e mantém a situação fiscal coerente, a remessa vai embora. Ela flui tranquilamente. Mas se precisar de alguma ajuda para mapear o seu caso, especialmente se já mora fora do Brasil e não fez a saída fiscal, bem, eu posso te orientar, tá? A gente faz um dossiê para ajustar a natureza do câmbio e evitar inconsistência nos dois países. Agora, curtiu esse vídeo? Deixa um like, compartilha com quem está mudando de país e comenta aqui as suas dúvidas. Posso gravar um vídeo só com documentações indispensáveis por tipo e origem. Pode ser feito se for do interesse de vocês. Então digite aqui embaixo o que vocês querem. Se não for inscrito, considere se inscrever no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.